O novo Ministro da Construção garante que vai dar sequência aos projetos em execução em todo o país. Artur Carlos Fortunato foi empossado há dias no cargo pelo Presidente da República. Em tempo de diversificação da economia, as vias de comunicação exercem um papel importante para facilitar o escoamento de produtos. E o Ministro da Construção, empossado nesta quarta-feira pelo Presidente da República, já prometeu que vai dar continuidade aos projetos em execução. Fazer alguns ajustes aos programas sob a orientação específica que nós temos do superiormente emanadas. E isso vai sempre no sentido de o uso eficiente dos recursos técnicos e financeiros que nós temos disponíveis, no sentido de nós obtermos os melhores resultados possíveis. Nesta altura, o setor da construção enfrenta vários desafios, com destaque para o reforço da fiscalização das obras de construção de estradas e também o projeto de reconstrução das vias secundárias e terciárias. Eu começarei a partir deste momento a trabalhar com o Ministro cessante para tomar conhecimento e contacto com os dossiês, tanto da parte administrativa do Ministério quanto dos dossiês. Nesta cerimónia que decorreu aqui no Salão Nobre do Palácio Presidencial à Cidade Alta, estiveram presentes alguns membros do Executivo e altos responsáveis da Presidência da República. Artur Carlos Andrade Fortunato, de 52 anos de idade, é formado em Engenharia Civil e possui mestrado em Ciências de Engenharia de Transporte. O novo Ministro da Construção foi diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Estradas de Angola. E por esta matéria começamos a análise dos nossos comentadores. Começo por si, João Paulo Ganga. Que desafios para si tem o novo Ministro da Construção? Olha, em primeiro lugar, saudar a nomeação de Artur Fortunato como Ministro da Construção. É jovem, é a sua primeira vez no governo e a participar de um governo. Portanto, nós devemos saudar a possibilidade de haver inovação, de haver a possibilidade de introduzir novas ideias. E, portanto, deste ponto de vista, dar os meus parabéns ao engenheiro Artur Fortunato. Que já vem do INEA, portanto. Sim, que já tem alguma experiência em relação a isso. Por outro lado, parece-me que há dois problemas diferentes. A questão das obras públicas e da construção, nomeadamente, é um dos grandes problemas do nosso país. Porque se por um lado é através das obras públicas, e neste caso da construção, que há uma grande parte da possibilidade de haver o emprego de mão de obra, criação de riqueza, haver criação de emprego. Por outro lado, nós temos ficado muito aquém das expectativas, porque grande parte das obras têm sido feitas por empresas chinesas ou portuguesas, que, de facto, as empresas angolanas têm muita dificuldade em competir, quer por um lado do ponto de vista do conhecimento, que têm menos, por outro lado do ponto de vista da capacidade de meios e da organização funcional. E, portanto, penso que o atual ministro ou o novo ministro vai encontrar um quadro muito complicado, porque grande parte do métier onde ele vai dominar já está feito, porque nós sabemos que as adjudicações das obras públicas normalmente obedecem a critérios que passam e ultrapassam muitas vezes o próprio ministro. Este é um aspecto. Por outro lado, parece-me perigoso o tipo ou a forma como está a ser conduzido o processo de remodelação governamental. Ou seja, nós estamos a ter uma remodelação governamental a conta-gotas e isto cria instabilidade no interior do próprio Executivo. Quer dizer que nós não sabemos, a população, estava a falar da população angolana, quando é que acabam as nomeações ou quando é que começam. Quer dizer que, ao invés de haver um programa organizado, e nós pensávamos que depois do congresso do partido MPLA houvesse já uma preparação de quem é que ia sair, onde é que ia sair, nós vamos tendo remodelações a conta-gotas. Ou seja, hoje foi o ministro da Construção, não sabemos se o general João Lourenço, que está a acumular neste momento a vice-presidência do MPLA com o Ministério da Defesa, vai continuar ou não, se vai ser um processo de acumulação. Portanto, é importante que o chefe do Executivo passe a mensagem às populações de alguma estabilidade governativa. Porque este tipo de nomeação a conta-gotas cria instabilidade. Primeiro, faz com que os titulares dos cargos fiquem de alguma forma com medo. Nunca sabem se vão demorar no cargo, se vão ser substituídos. E isto pode gerar, no nosso país, no nosso contexto,
com que as pessoas queiram aproveitar o máximo da coisa pública, porque não sabem se amanhã vão continuar a dominar esse dossiê. Portanto, Obrigado, João Paulo quanto ao caso do ministro Artur Fortunato, eu penso que o quadro em que ele vai se movimentar, ele traz uma vantagem, que vem do Fundo Soberano e da proximidade com o Filomeno dos Santos, que é filho do Presidente da República. No nosso país, quanto maior a proximidade com o Presidente da República, mais poder de decisão você pode ter. E neste caso, nas obras públicas, onde de facto há um sorvedouro grande de dinheiros públicos, se o ministro não tem poder real, como parece que ele vai ter, e ainda bem, terá grandes dificuldades em implantar a sua forma de estratégia. Agora, as expectativas, e eu gostei da atitude dele na tomada de posse, e depois agora falar para a imprensa, expectativas moderadas, alguma serenidade e algum esperar para ver. Palavras dele, vou falar com o ministro cessante para poder me inteirar da situação do conhecimento. Portanto, vamos aguardar para ver, mas neste momento penso que há alguns indicadores, como a proximidade que eu já disse, por vir do Fundo Soberano, mas as expectativas são muito baixas em função do quadro real e do contexto que o país está a viver atualmente. Obrigado. Gildo Matias, antes de passar para as expectativas que têm em relação ao novo Ministro da Construção, gostava que partilhasse ou não da opinião de João Paulo Ganga quando diz que é perigoso o tipo de remodelação que está a ser agora feito. Concorda ou não? Moura Jorge, boa noite ao Paulo e boa noite aos nossos telespectadores. Bem, eu acho que, enfim, a posição do Paulo em relação a esta matéria é uma posição que me parece ser incorreta, embora legítima. E legítima porquê? Porque muitas vezes somos tentados a tecer considerações axiológicas sobre o poder discricionário do Presidente da República. Para si isso não cria qualquer tipo de instabilidade, como diz João Paulo Ganga? Pode criar, e esta é uma leitura legítima, vamos lá ver. Esta é a quinta vez que dentro de um ano o Presidente faz remodelações muito cirúrgica. Me parece ser, enfim, esta perspectiva do titular do Poder Executivo. Mas, como disse, é um poder discricionário do Presidente. O Presidente entende, dentro da faculdade que lhe é conferida pela Constituição, no artigo 119, a linha D, quando deve alterar ou quando deve chamar um quadro para o auxiliar num determinado departamento ministerial. É claro que sim, esta leitura de que isto pode trazer alguma leitura de instabilidade e até de alguma inquietude, não só nos membros da equipa, como também nos cidadãos, é legítima, não deixa de fazer sentido. Mas me parece não ser esta a realidade. Me parece que o Presidente está mais preocupado em trazer pessoas experimentadas, e este é o caso do engenheiro Artur Fortunato, é uma pessoa que tem uma experiência vasta no ramo da construção, e estamos a falar sobretudo num período em que estamos a viver uma nova fase, ou seja, me parece haver aqui alguma mudança de paradigma em relação à necessidade que existe e à imperiosidade que existe de garantirmos boas obras, infraestruturas com qualidade, porque também disto depende a nossa capacidade de atrair investimento, disto também depende a nossa performance em termos económicos. Me parece não existirem grandes razões para estarmos a levantar questões ligadas a ser esta ou não, a ser a remodelação estável ou não. Me parece ser que o mais importante aqui é salvaguardar que o programa que o partido com que se apresentou às eleições e o conjunto de políticas públicas inicialmente formuladas para este setor possam ser cumpridas com alguma eficiência e com alguma racionalidade. Aliás, deixa-me sublinhar que esteve muito bem na primeira declaração que fez Artur Fortunato, porque deixou muito bem claro que vai procurar encontrar um equilíbrio na atuação deste departamento ministerial, um equilíbrio que visa, primeiro, maximizar os investimentos feitos e, de alguma forma, dar alguma capacidade de imprimir ou maior, enfim, eficiência nos investimentos públicos em relação ao Ministério da Construção, ou em relação à disponibilização de infraestruturas que são relevantes, são imprescindíveis para os cidadãos e para a nossa economia. Mas é importante dizer aqui o seguinte, não basta haver um caderno de intenções. O que se passa aqui é que, neste momento que nós estamos a viver, a questão da construção nacional, das obras públicas, é fundamental. E o grande dilema que nós temos é que o país não está a saber conservar muitas das empreitadas que já fez no passado. Ou seja, nós temos um cenário catastrófico no nosso país. Obras que são mexidas 2, 3 vezes, estradas esburacadas, hospitais como o Hospital Geral que já tinha caído. Nós temos um cenário catastrófico. E o Ministério da Construção representa, do ponto de vista organizativo e funcional, grande parte do dinheiro que hoje canaliza do ponto de vista do investimento. Ou seja, nós queremos um país que cresça, queremos um país que dá emprego às pessoas, queremos um país que combata a pobreza.
o Ministério da Construção é um pilar fundamental, porque grande parte do dinheiro público é canalizado para aí. E depois é um ministério que é produtivo, porque gera riqueza. Ou seja, não só do ponto de vista da construção, mas do ponto de vista do saber, porque a arquitetura, o urbanismo, que são outros ministérios, mas a construção civil propriamente dita, é uma alavanca fundamental quando se fala de desenvolvimento. E nós temos o grande problema da corrupção. Ou seja, o Ministério da Construção, basta olharmos para o passado, é dos ministérios onde as pessoas enriquecem mais rapidamente. Por quê? Porque Paulo, uma empreitada... Deixa-me acabar, Gil. Eu acho que está a fazer uma leitura muito enviesada. Não estou a fazer, estou a dizer que os desafios que o novo ministro tem pela frente, se quiser fazer diferente, porque essa é a questão que o Moura colocou aí bem, os desafios é fazer diferente, fazer novo, fazer bem. Não adianta mudarmos os ministros para continuar tudo na mesma. E o grande dilema aqui é que até o momento, pelo quadro que nós temos no nosso país, as expectativas são muito baixas. Por quê? Porque a grande corrupção está na construção. É um dos elementos maiores onde a questão da fiscalização não acontece, as empresas que são pagas para fazerem estudos de fiscalização que depois não acontecem, ou quando acontecem não representam aquilo que é de facto o sistema de fiscalização. Nós temos um problema de fiscalização muito grande em termos de obras públicas, muito aquém, muito mau. E, portanto, eu penso que o ministro, o novo ministro, tem essa vantagem. Tem a vantagem de já conhecer parte do setor, quando esteve no INEA, tem a vantagem de ser jovem e tem a vantagem, sobretudo, de ter vindo do Fundo Soberano. Porque é preciso ter poder de decisão real para estar numa questão como das obras públicas. Basta pensar que o ministro, o atual governador de Luanda, o anterior ministro das Obras Públicas, Gino Carneiro, já foi ministro das Obras Públicas. Portanto, quem pode interferir no desempenho das obras públicas em Angola tem que ter poder real. E ele, o Arthur Fortunato, tem essa vantagem. Agora, as expectativas, apesar do discurso otimista do Gildo, são muito baixas porque há um descrédito muito grande por parte da população e das instituições de que a questão das obras públicas são um negócio chorudo em que gasta-se muito dinheiro, já se gastou muito dinheiro nas construções públicas. O programa vai acabar se tu é que vais falar. Olha, deixa-me lá dizer isto. A variável corrupção pode explicar muitas coisas, né? Me parece ser um pouco enviesado estarmos a criar aqui uma narrativa para as pessoas com base nessa variável, né? Porque nós temos a corrupção num fenómeno que é transversal na sociedade e todos nós devemos unir esforços para irmos combatendo este mal que de alguma forma degrada os valores, as instituições e até a própria política. Agora, é claro que qualquer cidadão que seja convidado, que seja chamado para auxiliar o titular do Poder Executivo, tem poder. Não. Tem poder no sentido em que o titular confia nesta pessoa uma missão. Ou seja, esta pessoa tem o poder de propor e garantir uma boa implementação de políticas públicas. Portanto, eu prefiro pensar que o engenheiro Arthur Fortunato, pela experiência, pelo percurso profissional e até em termos de qualificação, enfim, técnica, ele é mestre em engenharia de transporte. Eu estou a dizer que isto é relevante sob o ponto de vista político, senão seria uma outra pessoa. Esta pessoa tem um percurso profissional, tem uma experiência profissional que nos faz pensar que alguma coisa vai mudar. E estamos aqui para ver. Vai mudar no sentido de garantir maior qualidade no investimento que se faz no ramo da construção, maior qualidade nas infraestruturas rodoviárias. Disse no início que é importante que o país faça investimentos felizes no ramo da infraestrutura do país, porque são investimentos, primeiro, volumosos, ou seja, há uma enorme despesa de capital para disponibilizar infraestrutura, estradas, equipamentos sociais e por aí fora. Portanto, é interessante e é necessário garantir que esses equipamentos, primeiro, sejam sustentáveis, e aqui chamar a variável da cultura de manutenção, porque muitas das vezes, para lá da pouca ou do déficit de fiscalização, no processo de construção desses equipamentos ou dessas infraestruturas, há também um déficit na cultura de manutenção. Ou seja, existem aqui dois momentos. Há um momento em que há um conjunto de despesas alocadas para a disponibilização de uma determinada infraestrutura e há um segundo momento em que tem que haver recursos para garantir a manutenção. Portanto, me parece ser isto o mais importante. Os desafios que o novo ministro tem, e ele disse muito bem na sua primeira intervenção que irá trabalhar com o Valdemir Pires Alexandre no sentido de estar por dentro daquilo que são os grandes dossiês, e vamos esperar, eu pelo menos mantenho o meu sentido de otimismo realista, vamos esperar que alguma coisa de boa
que algum paradigma vença e que possamos vir a ter obras públicas com muito mais qualidade do que temos vindo a a ver. fiscalização que é apontada aqui pelo João Paulo Ganga é o grande calcanhar daqueles. Claro, porque a própria adjudicação da obra. Sim, há aqui um processo. Sobretudo nas estradas, não é? Sim, há aqui um processo que deve ser muito bem acompanhado. Aliás, isso faz parte de qualquer processo de políticas públicas. Se não se garante que há uma equipa capaz de fiscalizar e de garantir os níveis de qualidade internacionalmente exigíveis, porque isto também tem muito a ver com o tempo de vida útil das infraestruturas. Ou seja, se há um déficit na fiscalização, ou seja, na garantia dos parâmetros ou dos mínimos de qualidade, é provável que este equipamento não possa alcançar aquilo que é o seu mínimo mínimos em tempos de vida útil daquela infraestrutura. Agora, em relação aos processos de adjudicação, tem que ser por concurso público, né? Mas o concurso público quando não garante, em país nenhum, os concursos públicos são Paulo, transparentes. sim, mas são uma tramitação, são um processo, eles devem ser observados. Portanto, agora, o que nós temos que garantir é que haja a maior transparência possível, a maior democraticidade possível na adjudicação dessas obras e que haja efetivamente controle e fiscalização para que se garanta que no final, ou seja, na disponibilização desta infraestrutura, ela tenha as qualidades que desejamos e o tempo de vida útil possa durar. Que ele vai ter que discutir ou introduzir no nosso cenário, que é a questão do monopólio ou dos oligopólios que há em função da adjudicação das obras públicas. Ou seja, apesar desses concursos públicos que acontecem, sabemos que normalmente ganham as mesmas empresas. Ou seja, já há um mapa organizativo pré-existente das empresas que vão ganhar os concursos públicos. Não, mas Isto é um Paulo, aspecto que é preciso acabar. atenção, há aqui Outro dois aspecto níveis. muito importante. Quando estamos a falar de grandes empreitadas, é claro que você não vai querer pôr a competir pequenas e médias empresas no ramo do setor da construção com as grandes adjudicações. Portanto, é preciso termos isso em consideração. E concorrência do setor. Um setor, para se desenvolver, tem que ter transparência, modelos que são transparentes para todos os intervenientes, mas também deve haver concorrência. E nós temos reparado que os empresários angolanos, porque agora há muitas empresas de direito angolano, mas geridas por estrangeiros. Estamos a falar de empresas de angolanos geridas por angolanos. Estas empresas têm se queixado repetidas vezes de estarem à margem do grande sorvedouro do dinheiro que há nas obras públicas. Portanto, uma das coisas que esperemos que o novo ministro faça é integrar o empresariado nacional angolano no setor do desenvolvimento em relação às construções, porque os angolanos, os empresários angolanos, estão à margem desse processo. Este processo é dominado... Eu acho que o Paulo está aqui a cometer um erro. Falar, primeiro é preciso olharmos para a dimensão do tipo de adjudicações que estamos a falar. Eu pessoalmente conheço muitas empresas angolanas, de empresários angolanos, que têm sido beneficiados no sentido em que concorrem para construir uma... Sim. Agora, o que nós devemos garantir, de facto, é a participação do empresariado nacional. Mas isto não pode ser discurso, mas isto não parte da nossa vontade, Paulo. É preciso que haja um empresariado com potencialidade e capacidade para as grandes obras nacionais. Sendo que, se esta capacidade existir, é legítimo e devemos promover a inclusão deste empresariado. O discurso não basta. É que o novo ministro... Nós temos que mudar o modelo de governação. Aqui o problema é um modelo de governação. O modelo que usamos até agora falhou. Isso deve ser visto de forma pacífica. Eu penso que tem havido, até de todos os intervenientes no espaço público, quer ordens, associações, empresários, o executivo, há um certo consenso de que este modelo que vigorou até há pouco tempo falhou. Portanto, é por isso que nós estamos a ver, eu vejo com bons olhos a entrada deste ministro, porque é mais novo, está menos ligado ao sistema do antigamente. Portanto, é uma possibilidade, é uma lufada de ar fresco. Portanto, desse ponto de vista, há partilhamos o otimismo. Mas é uma expectativa muito moderada. Portanto, nos próximos dias, nós vamos ver, estamos a falar 100 dias, 6 meses, qual é o impacto que isso vai ter na vida das pessoas. Agora, é preciso dizer aqui, publicamente, olhos nos olhos e com serenidade, que vão ter que alterar o modelo de governação. Porque este modelo de obras públicas viciadas, de concursos ganhos antecipadamente, de adjudicação de obras, tem que acabar. Então, que modelo é que o Paulo está a propor? Eu estou a propor um modelo, em primeiro lugar, que centralize o desenvolvimento da construção. Eu sei, o Gildo aí falou bem,
que não em obras de grande dimensão, que os angolanos ainda não têm essa capacidade, mas, por exemplo, obras de médio porte e de pequena dimensão devem ser ganhas por empresários angolanos. Empresários angolanos, empresas angolanas. Não Mas, é Paulo, empresas de é o que eu direito estou a dizer. angolano. Eu conheço muitas Espera, empresas estamos a falar angolanas da que fazem esse tipo de Motengil, obras. Somag, Teixeira Ou do Ar. Matapalo. São empresas portuguesas ou de Brecht, que agora são de direito angolano. Mas isso é fácil, é só mudar a lei, como aconteceu. Não, estamos a falar de empresas, porque os angolanos querem gerar riqueza para o povo angolano, para as pessoas aqui. Portanto, nós temos que pensar que a construção civil é dos ramos onde é possível criar o maior número de empregos para as pessoas. E um dos grandes problemas que nós temos aqui é o problema do emprego. É o problema da introdução de mão de obra que não é tão qualificada, porque nós sabemos que temos uma população de baixo nível, não tão qualificada. E a construção civil deve servir para criar, enxertar riqueza social nas comunidades. E eu penso que este vai ser um dos grandes desafios do ministro. Fazer com que a obra pública, as próximas obras públicas, gerem emprego, gerem riqueza para as comunidades, para a sociedade angolana. Que é isso que, infelizmente, com este todo o monopólio, o oligopólio dos chineses, dos portugueses, dos brasileiros, os angolanos estão completamente à margem por muitas razões. Por umas que o Gildo já apontou, porque não têm capacidade, não têm know-how. Mas, por outro lado, porque o poder político também beneficia os estrangeiros para ganhar dinheiro e prejudica o cidadão nacional. O Paulo tem essa capacidade, Gil né? Matias, De criar narrativas O ministro ter passado suspeitas. pelo Instituto Nacional de Estradas de Angola e INEA é por si só um facto que vem dar força a que tenhamos no futuro estradas melhores do que as que tivemos e as que temos agora. Claro que sim. Aliás, eu disse que no sim. início, e o Paulo partilha comigo esta opinião, que o percurso profissional acaba por ser sempre uma mais-valia no sentido em que dota, ou seja, prepara melhor aquele titular ou aquele auxiliar do Poder Executivo. O facto dele ter passado, ou o facto dele ter sido diretor-geral adjunto do INEA, faz com que ele tenha, à Conhece o partida, setor. uma capacidade para Mas conhecer... o mais importante aí é conhecer. a proximidade que ele tem com os entes. Bom, mas eu Portanto, não o Zé embarco tem neste poder real. discurso... Não, isso é importante. Isso é importante. meu caro, Nós não isto- podemos tapar o sol com a peneira, nem Não, não. começar a olhar. Paulo, A proximidade que ele tem, o facto de ele ter vindo do Fundo Soberano e ter trabalhado com os Não, mas entes. ele esteve no Fundo Não, isso é Soberano importante. Isso é pela porque sua Os competência. países não são dominados por livros e por narrativas de alguma literatura que nós vamos lendo, não. É preciso ter verdade, poder real. Mas Isto não é mau. Paulo, o Fundo Soberano e o Isto não é- Ministério da Não, Construção. isso é muito bom. São porque métiers tem poder diferentes. real. Quem governa tem que ter poder, porque senão as suas intenções não passam do papel. Quem governa tem que ter poder. Porque governar é isso, é exercer a perspectiva e aquilo que você pensa no espaço público. E então, neste ponto de vista, por isso é que eu estou a saudar a presença dele, porque é possível, porque ele tem poder real para executar as premissas que nós queremos, que é melhores estradas, melhores vias de acesso, mais emprego, melhores materiais de construção, melhor fiscalização. Se ele tem poder para fazer isso, e vai fazer isso, nós vamos saudar. Agora, nós também não queremos ter, e o Gildo aí não partilha dessa visão, porque nós temos muitos ministros sem poder. Há Paulo, ministros Ô, já, Paulo, secretários eu de Estado, acho que você está a ignorar que não têm poder. o novo Se modelo. ele tem poder e tem a capacidade, Paulo, com o seu poder, de fazer bem, melhor é. Portanto, eu Está a neste esquecer momento, que dou o os meu benefício ministros, da dúvida, ou seja, os e departamentos ministeriais, são auxiliares do poder Também do titular do ponto de Poder vista Executivo. formal, do ponto de vista formal, não é o quando Presidente da o República que Presidente está a governar o entende mundo. chamar alguém para o auxiliar, é porque o Presidente passa-lhe uma carta de confiança. Esta pessoa tem toda a confiança de, dentro daquilo que é a vocação funcional do seu departamento ministerial, propor e garantir a boa execução das políticas públicas. Portanto, é isto que estamos a falar. Agora estamos aqui a querer criar Estamos a chamar- variáveis de natureza antropológica Não é para antropologia explicarmos nenhuma, antropologia a é boa outra execução. coisa. Nós estamos a falar Antropologia política, da- a boa da- execução da de vida medidas pública de política e do me parece poder ser pouco político. A sensato e pouco nomeação razoável. do Mesmo já ministro, para concluirmos a esta- nomeação do este- ministro este- Artur Fortunato deve ser saudada, em minha opinião. E estamos de acordo em relação a isto. E nós vamos dar o benefício da dúvida. Agora, o cenário que nós temos, já acabamos de explicar, que é muito difícil. Agora, é bom, os nossos parabéns, penso que... Sim, estamos. Vamos desejar Obrigado. as maiores Então, passamos felicidades para ao novo uma ministro. outra temática neste Revista Zimbo. O preço do petróleo subiu depois dos países membros da OPEP terem chegado a acordo classificado e histórico para reduzir pela primeira vez em 8 anos a produção de petróleo.
A decisão da Organização de Países Exportadores de Petróleo teve um efeito positivo em Wall Street e a bolsa nova-iorquina fechou a sessão de quarta-feira com ganhos nos vários índices. Numa reunião de quase 6 horas na capital da Argélia, depois de várias semanas de negociações, a OPEP aceitou reduzir a produção diária em cerca de 750 mil toneladas de crude, com o objetivo de acabar com o excesso de oferta que tem afetado os preços nos últimos 2 anos. E agora começo por si, Gil de Matias. Este acordo que se fez entre os membros, que envolve os membros do OPEP, é válido por um ano e prevê um corte de 750 mil barris por dia. Até que ponto é que a OPEP vai conseguir o objetivo, tendo em conta os vários interesses em jogo? Desde logo, é uma boa notícia. E dizer isto aos telespectadores que há um prenúncio de acordo. Ou seja, na verdade, o acordo ainda não foi concretizado. É um prenúncio porque, finalmente, a Arábia Saudita e o Irão chegaram a algum consenso. E isto é bom porque, das últimas 2 reuniões que tivemos da OPEP, o sinal era que não seria possível alcançar este acordo. E por que este acordo é importante? Primeiro porque a OPEP, no seu todo, tem uma cota de cerca de 40% da produção petrolífera. E hoje existem, sobretudo, 2 grandes razões para que possamos assistir a esta quebra em termos de preço do crudo no mercado internacional. A primeira tem a ver com uma razão conjuntural, que é este impasse que até agora a organização tem tido. Vamos lembrar que o último acordo data de 2008, em que se fixou o barril de petróleo, ou seja, a produção em cerca de 30 milhões de barris por dia. E a segunda causa tem a ver com uma variável de natureza mais estrutural, que é a alteração da matriz energética mundial. Estamos a falar de substâncias ou alternativas energéticas que têm a ver com gás de xisto, as energias renováveis. Isso faz com que haja uma maior pressão, sobretudo naqueles grandes países produtores, e vale a pena lembrar que a OPEP tem 12 membros, 8 dos quais perfilam nos 15 maiores produtores mundiais. E é uma boa notícia, tanto é uma boa notícia que, tão logo houve esta notícia do prenúncio do acordo, houve um incremento do preço do barril de petróleo em cerca de 6,8 percentuais. É bom. Agora, é preciso dizer que isto por si só é uma gota no oceano. E é uma gota no oceano porque é sobretudo para nós. Porque estamos a falar de um conjunto de países em que, na sua maioria, tem uma petrodependência, como é o nosso caso, por exemplo. Nós precisávamos de um barril de petróleo que se situasse entre os 80 e 85 dólares, né? Porquê? Porque disto depende a nossa capacidade de diversificar. Eu vou só mostrar aqui um gráfico lá à casa, que eu trouxe, não sei se a câmara pode apanhar, é que, ao contrário do que muita gente pensa, há uma correlação muito próxima entre aquilo que é o preço do barril de petróleo e aquilo que é a nossa capacidade de diversificar a economia. Primeiro, decorre da questão das reservas fiscais, né? Porque a partir do momento em que temos um preço do barril de petróleo alto, significa dizer que nós conseguimos ter mais receitas fiscais. Segundo, tem a ver com a capacidade do país ter um maior fôlego para o investimento público. Aliás, basta olharmos para a revisão do Orçamento Geral de 2016, em que o setor não petrolífero cresceu 1,2, salvo erro, e o setor não petrolífero cresceu 0,8. Ou seja, fica aqui provado que quanto maior for a capacidade de podermos gerar riqueza com o petróleo, maior será a nossa capacidade de diversificarmos a economia. Agora, é uma boa notícia, como disse, a próxima reunião vai ser em novembro, em Viena, e vamos esperar que este acordo seja consumado. Mas não tenhamos muitas ilusões, porque me parece, e aquilo que as agências especializadas, e vou citar aqui a Bloomberg e a Reuters, estão a prever que este acordo poderá permitir um incremento que vai variar no preço do barril entre 50 a 60 dólares, que ainda assim é muito pouco para aquilo que são as nossas necessidades de receitas fiscais, embora a engenheira Isabel dos Santos tenha vindo a fazer um excelente trabalho e até já conseguiu reduzir, embora ainda numa quantidade muito irrisória, o preço de produção do barril de petróleo, e vamos esperar que esses ventos, esses bons ventos, possam ser duradouros e que possa existir efetivamente um aumento no preço do barril de petróleo, porque disto depende a nossa capacidade de diversificar a nossa economia. João Paulo Ganga, a Nigéria quer aumentar a sua produção para os 2 milhões de barris que já tinha antes. O Irão está agora a produzir 3,7, mas quer chegar aos 4 milhões que tinha antes do embargo que lhe foi feito. Será que este pré-acordo vai-se conseguir manter as aspirações, vai-se conseguir manter aquilo que se defende agora, tendo em conta as aspirações destes países que são fortes na produção de petróleo? É uma notícia muito boa. É tão boa que o nosso governo neste momento respira de alívio.
mas eu partilho da visão do Gildo quando diz que a Isabel, na Sonangol, está a fazer um bom trabalho. Está a fazer um bom trabalho por quê? Porque, em primeiro lugar, ela reduziu os custos de produção e percebeu que o preço do petróleo vai se manter estável, ou seja, mesmo que suba, ela está a trabalhar com contas médias e isso é muito bom. Realismo e pragmatismo. Nós só podemos governar uma instituição, um país, uma empresa, se tivermos uma noção de pragmatismo, termos bom senso e realismo. E, portanto, esta notícia faz com que o discurso da diversificação, que eu até hoje ainda sou um discurso, porque não está a ser implementado e nem pode, porque não há dinheiro, já possa ter pernas para andar. E disse bem o Gildo, a subida do preço do petróleo é diretamente proporcional à possibilidade de nós diversificarmos a nossa economia. Portanto, desse ponto de vista, é muito bom que o petróleo suba. Agora, nós temos que ter juízo. E nós temos que ter juízo. Por quê? Porque nós não podemos viver agora, porque estamos num período pré-eleitoral. Há aquelas pessoas que estavam a rezar para o petróleo baixar até 10 ou 12 para ver se o governo caísse. Portanto, e há aquelas pessoas que estavam a pensar que ia haver uma implosão do sistema aqui. Epá, dessa vez é que as coisas vão e vamos conseguir. Feliz ou infelizmente, este cenário não se vai verificar. Ou seja, o executivo, cada um tem a sua ideia, feliz ou infelizmente, o executivo vai ter uma lufada de ar fresco. Ou seja, neste período pré-eleitoral, daqui a 3, 4 meses, vai haver mais dinheiro nos cofres do Estado angolano. Vai haver um aumento das reservas internacionais líquidas, vai haver maior investimento. Eu teria alguma cautela. Agora, é importante, vai haver, isso é básico, ou seja, se reduzisse a procura no mercado internacional do petróleo, a oferta e os preços aumentam. Portanto, isso não é preciso estudar. Qualquer mas pessoa há ainda um percebe excesso de petróleo no mercado. Sim, mas já há um pré-acordo que agora, daqui a pouco tempo, vai ser, os mercados já deram sinal de que vamos por esse caminho. Agora, estava a dizer que nós temos que ter juízo, o nosso executivo tem que ter juízo, porque o nosso problema é que o nosso executivo perde muitas oportunidades, o país vai perdendo muitas oportunidades e a vida das populações piora porque nós não aproveitamos os bons momentos que temos, já não aproveitamos o período anterior e agora seria de bom tom que com este aumento do preço do petróleo nós fizéssemos 3 ou 4 coisas fundamentais para melhorar a vida do cidadão. A primeira delas é baixar a inflação. Porque o que é que está a acontecer? Nós já tivemos no passado uma inflação de 7%, hoje temos de 38%. Quer dizer, é muito, quer dizer, as pessoas estão a viver muito mal. Se nós não baixarmos a inflação, nós não vamos ter capacidade de fazer com que as pessoas vivam melhor. O que é que nós estamos a ver nas políticas do nosso executivo? É que o executivo quer manter a inflação a 25, 30. Não, nós temos que baixar mesmo a inflação, baixar, porque a inflação dá-nos a medida do valor do dinheiro e o valor do poder de compra. E as pessoas não têm poder de compra. Portanto, esta possibilidade que me parece que vai acontecer, esta elevação do preço do petróleo e alguma estabilidade nos preços, nem que seja 70 ou 80, é muito dinheiro que entra no corpo. Faz muita diferença. Angola ter o petróleo a 45, 50 e ter a 70 faz muita diferença na vida das populações. Agora, o executivo terá que fazer a parte dele. E isto é que eu tenho muita reticência. Mas na sua projeção, crê que o barril de petróleo com este acordo que se vai fazer chegue acima dos 50? Sim, porque mesmo que Angola tivesse, é preciso dizer isso às pessoas, mesmo que nós tivéssemos um petróleo a 50 estável, com uma boa gestão, com uma boa governação, o país não vivia como está a viver agora, com essas dificuldades, com esses problemas todos. Portanto, o nosso problema é a organização. O problema que nós temos aqui é um problema de organização, de governação, de boa governação que nós não temos. E então, é importante percebermos que isto é uma oportunidade que o país tem. Portanto, o executivo que está a governar o país tem. E que devia aproveitar, porque o fundamental aqui... Porque sabe o que é que aconteceu, Moura? Quando o petróleo esteve em alta, muitos de nós, angolanos, não é o meu caso, claro, enriqueceram através do erário público. E esse enriquecimento... Esta narrativa parece cheia de sapatos sujos. Este enriquecimento, deixa-me só dizer, este enriquecimento prejudicou a população angolana como um todo. O que é que nós estamos a pedir agora com este aumento do petróleo? É importante que se perceba que a governação deve servir os cidadãos. E as se tu não parares o Paulo, não para. Vamos lá ver. Eu concordo. Para já, enfim, eu não estou tão otimista em relação como está o Paulo. Eu acho que é uma boa notícia. Esta notícia
notícia influenciou um aumento do preço do petróleo nos mercados internacionais. Boa notícia. É bom que isto se concretize e é bom, sobretudo, que o preço do barril de petróleo aumente. Agora, é preciso ter aqui alguma cautela, prudência e algum discernimento, que é Angola tem procurado, nos últimos anos, implementar um conjunto de reformas que possam tornar possível o difícil e longo processo de diversificação das estruturas nacionais. Eu vou só dar um exemplo, a reforma fiscal, a reforma que está-se a fazer a nível da gestão dos recursos públicos. Não, Paulo, desculpe-me lá, não é que esteja ultrapassada. Você falou e deixa-me falar. Portanto, nós não podemos nos deixar envaidecer com o aumento do preço do petróleo. Nós não podemos deixar de fazer o nosso trabalho de casa. Esta é que é a mensagem muito importante. Temos que melhorar muito a nossa capacidade de execução orçamental, que ela ainda anda muito baixa, quando formos olhar os números que informam esta execução. Temos que fazer reformas estruturais, mesmo até a nível da reforma fiscal. Há aqui um conjunto de preceitos que a nova reforma ainda não alcançou, no sentido de termos um quadro que seja permeável ao maior investimento, à captação de investimento externo. Ou seja, nós não podemos ficar à espera ou adormecer à sombra da bandeira que o petróleo aumente. Embora haja, como disse, uma correlação positiva entre aquilo que é o preço do petróleo e a nossa capacidade de diversificação, nós não podemos deixar esta oportunidade de concretizar reformas. E me parece ser esta a mensagem mais importante. Porquê? Porque ela vai permitir que o Estado tenha maior capacidade de concretizar direitos sociais. O Paulo disse bem, nós estamos a viver, quer em termos homólogos, quer em termos acumulados, uma inflação que se confere numa erosão substancial ao poder de compra das pessoas e isso interfere muito na qualidade de vida dos cidadãos ou nas dificuldades que vivem no dia a dia. Portanto, é esperar que este acordo se concretize em Viena no próximo mês de novembro e que isto possa significar um aumento substantivo naquilo que é o preço do petróleo, porque disto também depende do nosso Qual fórum é a financeiro. projeção que tem em relação à subida do preço do barril? Bem, as agências de análise sobre a commodity de petróleo dão um aumento que vai situar na casa dos 50 aos 60. Portanto, não se sabe até quando é que este acordo vai continuar, porque é preciso lembrar que o último acordo fixado em 2008 foi muitas das vezes violado. O Irão está agora a sair de um período de sanção e quer continuar a produzir para lá daquilo que é a cota fixada em termos do cartel. Agora, Angola, e por acaso é preciso fazer essa menção, Angola sempre se bateu para, enfim, a criação de um quadro relativamente estável que permitisse um aumento do preço. Porquê? Porque também nos interessa que o preço esteja mais ou menos valorizado, sobretudo na casa dos 60 a 80 seria desejável, para que possamos também fazer face ao nosso processo de diversificação. Vamos esperar, como disse, que este preço aumente efetivamente e que dure este aumento, porque isto é muito importante. O João Paulo Ganga já avançou aqui há pouco alguns trabalhos de casa que o Executivo deve fazer face àquilo que se prevê, o aumento do barril de petróleo. Quais são os trabalhos de casa que Angola deve fazer na sua perspectiva? Nós devemos investir fortemente no desenvolvimento do setor não petrolífero. Isto significa ter um quadro fiscal mais atrativo, quer para a captação de investimento, quer para o desenvolvimento de atividades empresariais. Precisamos investir rapidamente na pequena e média indústria e precisamos investir na agricultura. Porquê? Porque isto vai permitir uma alteração daquilo que é a nossa estrutura de importação, porque ela é essencialmente concentrada em bens de primeira necessidade, ou seja, bens e serviços de primeira necessidade. Se conseguirmos alcançar este desiderato, ou seja, alterar a nossa excessiva dependência às importações, criando condição a nível nacional para produzirmos e para, de alguma forma, prestarmos serviços que, de alguma forma, possam contrapor essa dependência externa, já seria muito bom. Creio que o Governo tem isto em carteira, creio que está consciente disso e agirá em conformidade para garantir que, no quadro mais breve possível, se possa alterar a nossa situação macroeconómica, porque isto depende do bem-estar dos cidadãos. Muito bem. Muito obrigado, então. Vamos avançar para outro tema desta revista da Zimbo. O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social está a realizar seminários dirigidos a funcionários públicos nos diferentes municípios e distritos de Luanda. A ideia é tornar o atendimento ao público menos burocrático e mais eficiente. O ciclo de palestras sobre técnicas e regras de atendimento ao público começou aqui no distrito urbano do Samizanga. O seminário visa contribuir para a mudança de cultura e espírito de missão e o aumento da qualidade do atendimento dos utentes na administração pública. Uma administração pública mais célere e mais próxima dos nossos munícipes. E é exatamente com esse objetivo que
o Governo da província de Luanda achou pertinente a realização destes seminários, a realização de formação aos nossos funcionários e, de forma muito particular, aqueles que lidam diretamente com o atendimento ao público. Muito se tem questionado sobre a qualidade do serviço prestado e a forma como os utentes são atendidos por parte dos funcionários públicos. O governo provincial de Luanda quer inverter este quadro. Há vários seminários que vão ser promovidos para todos os municípios a nível da província de Luanda e mais tarde serem extensivos para as outras províncias, de modo que nós podemos explicar ao funcionário público como deve ser o atendimento com o utente ou com o cliente, para que, conforme eu disse no princípio, para unizarmos uma única forma de trabalhar a nível da província de Luanda. As palestras estão a ser transmitidas por técnicos do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Na verdade, nós estamos a recordar, baseado essencialmente na pauta deontológica dos funcionários públicos, quais são os valores, qual é a missão e qual deverá ser a atitude destes perante os novos desafios que fazem parte do atendimento e, por ende, da reformulação da administração pública na República de Angola. A palestra esteve a cargo do diretor-geral do SIAC e participaram da mesma técnicos de diferentes serviços ligados ao atendimento público afeta a cidade de Luanda. O ciclo de palestra vai continuar em outros municípios e distritos de Luanda. Agora, João Paulo Ganga, do que é que depende a eficiência no atendimento público? Olha, em primeiro lugar, da visão que se tem daquilo que é a administração pública. Há normalmente 4 visões sobre a administração pública. E a nossa ainda é muito estadocêntrica, ou seja, a ideia é que a administração pública é um corpo fundado na ciência jurídica e que tem um foco principal na competência e na racionalidade funcional. Esta é a nossa visão, é a forma como se move a administração pública em Angola, gerida por procedimentos, por normas, por padrões. Hoje, e por isso que este seminário foi muito importante, hoje a visão da administração pública já não é tanto da administração como um aparelho do Estado, mas é a visão da administração pública como um órgão da sociedade, ou seja, depende da participação e da envolvência do cidadão na definição e na formulação de políticas públicas. E, portanto, o grande dilema que nós temos aqui ainda, o grande hiato no nosso funcionalismo público, é que o modelo pluralista da administração pública e este novo modelo do serviço da administração pública ainda não faz parte dos cânones, dos procedimentos normais da nossa administração pública. É mais uma relação de que a administração pública é um elemento do Estado e que ela impõe regras aos cidadãos. Os cidadãos ainda não se revêem nesta mesma administração pública porque ela funciona como ditames de lei. E é por isso que é preciso repensar. E esse modelo de envolvência do cidadão, palestras, atendimento ao cliente, interação, relação Estado-sociedade, isto é muito bom. Portanto, o Ministério da Administração Pública, neste caso, está de parabéns, porque dá um passo no sentido correto. Este passo não chega, mas a direção é essa. Ou seja, só podemos administrar a coisa pública se tivermos na voz dos cidadãos uma parceria estratégica com vinho ao bem-estar coletivo, a renovação das instituições. Nós, no nosso caso, ainda temos uma visão muito estadocêntrica, em que os ditames da lei estão fundidos na ideia da competência, e a competência está acendida nos diplomas e no certificado, eu fiz o curso tal, eu participei da formação tal, mas isso não basta, é preciso haver um pluralismo na administração pública. E esse pluralismo só se ganha com a participação dos cidadãos naquilo que são as políticas públicas. E é por isso que este tipo de atividade é muito importante que aconteça. Seria bom que houvesse uma programação regular. Eu aí não sei se isso está a acontecer, mas, pelo que sei, isto tem acontecido de forma marginal, residual e sazonal. E isto é que devia ser uma atividade permanente de relação entre o cidadão e o Estado, a administração pública e o utente e os usuários. Agora, Gil Matias, tem-se questionado muito sobre o espírito de missão do funcionário público que trabalha sem dedicação e que lhe falta às vezes motivação para que encara o trabalho de uma maneira diferente e que atenda bem o cidadão. O que é que falta de facto? Bem, primeiro deixe-me fazer alguma consideração conceptual, já que o Paulo fez muito bem em trazer essa discussão. A administração pública é um serviço, é uma dimensão que confere cidadania administrativa às pessoas.
E podemos falar da administração pública em duplo sentido. Um primeiro sentido que é formal, se quisermos legal, que diz respeito à arquitetura ou à configuração do conjunto de órgãos e organismos e até agentes de Estado que prestam ou que mediam esta relação entre o cidadão e as instituições de Estado. E podemos falar num segundo sentido, que é um sentido material, se quisermos, funcional, em que contam para este segundo sentido o conjunto de ações, as racionalidades, os procedimentos, o conjunto de instrumentos que, de alguma forma, parametrizam a ação dos agentes ou dos organismos públicos face ao cidadão. E é aqui onde a questão do atendimento público é importante. É uma verdade lapalícica que, apesar de nos últimos tempos temos vindo a observar uma melhoria na qualidade do atendimento, ela ainda continua crítica. E por que é que ela continua crítica? Por diversas razões. A primeira tem a ver com o nível de profissionalização dos serviços. E isso implica termos na administração pública, ou seja, o servidor público, perceber que há uma alteração paradigmática no relacionamento entre o cidadão e as instituições, que é o cidadão utente, ou seja, à luz daquilo que são as teorias da New Public Management, em que a dimensão qualitativa do ator que medeia esta relação é muito importante. Por outro lado, tem a ver também com questões ligadas aos critérios, ao paradigma de produtividade. Por exemplo, basta lembrar que nós, quando falamos de produtividade, falamos de assiduidade, ou seja, de presença no local de trabalho, quando é muito mais do que isso. E há, efetivamente, alguns servidores públicos que agem de forma pouco assertiva, muitas das vezes até contra aquilo que são os princípios da pauta deontológica do servidor público. E para isto é importante que a reforma que se pretende fazer, aliás, isto também consta dos 10 pontos da moção de estratégia apresentada no último congresso do MPLA, em que a questão da reforma da administração pública, a reforma do Estado e a reforma das instituições da administração pública é uma dimensão fundamental. Porquê? Porque é aí onde se concretiza a cidadania administrativa, é aqui onde também passa a diversificação económica. Agora, deixa-me só chamar a atenção a uma questão que eu tenho vindo a observar. Me parece que há alguma desatenção por parte de vários departamentos ministeriais em promover a formação contínua dos seus quadros. Existem dois tipos de formação. Há uma que tem a ver com o regime de carreiras gerais, que tem a ver com o atendimento público, a questão da atualização de conhecimentos, e tem um outro regime, que é o regime de especialidade, em que os vários departamentos, muitos deles até têm escolas. Estou a lembrar, por exemplo, do Inforfip, que é tutelado pelo Ministério das Finanças, a ENAD tem uma cartilha de cursos muito importantes para o pessoal da administração pública. Portanto, me parece ser necessário que os titulares destes departamentos tomem consciência de que cada vez mais é necessário investir no servidor público, porque disto depende, primeiro, uma dimensão técnica e, segundo, uma dimensão comportamental, porque estamos todos interessados para que tenhamos uma administração pública que seja eficaz, eficiente, sobretudo que sirva com proximidade ao cidadão. Bem. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Sim, dizer que hoje, no mundo contemporâneo, o facto administrativo, aquela relação que o ator administrativo presta ao cidadão, é também um facto organizacional, ou seja, dá-nos a medida do funcionamento de uma organização. Quer dizer que, ao olharmos para a administração pública de um país, estamos a fazer dela o espelho desse mesmo país. Portanto, quando olhamos para a administração pública do nosso país, e para retomar a palavra do Gildo, quando olhamos para o aspecto crítico do funcionalismo no nosso país, estamos a olhar para a dimensão organizacional do nosso país. Por isso é que é muito importante que se olhe para vários fatores. Eu queria chamar a atenção para 2 ou 3 fundamentais. Um deles é a questão das dinâmicas que gera a administração pública. Ou seja, quando uma administração pública é funcional num país, ela gera dinâmicas que se repercutem no setor privado. Porque a administração pública é um setor à parte da organização funcional. Ou seja, uma administração pública com pés e cabeças, com cabeça, tronco e membros, é uma administração pública que funciona como barômetro do próprio setor privado. Nós temos, por exemplo, no nosso país, um exemplo desse tipo. Não é propriamente a administração pública no sentido linear, é a questão da universidade pública. A universidade pública funciona de alguma forma como barômetro em relação à atividade das outras universidades privadas. Portanto, nós temos que fazer da nossa administração pública um espelho do país. E se o fizermos bem, todos ganhamos com isso. Esse aspecto do atendimento ao cliente é um aspecto dos vários aspectos, mas eu penso que a questão das dinâmicas, dos resultados e do desempenho que o Gildo tocou aí, a questão dos níveis de desempenho funcional são fundamentais, mas eles não devem ser só alavancados ou olhados de forma através dos relatórios de eficiência, mas, sobretudo, através do olhar do cidadão. Porque é o cidadão que é a medida
de comportamento social e que pode transformar um facto administrativo num facto social ou num facto organizacional. Ok, muito obrigado. Avançamos para outra matéria. É neste outubro que o preço da recarga telefónica vai subir para 1.250 kwanzas. Para os luandenses, o incremento da tarifa da recarga é demasiado alta, numa altura em que a situação económica está cada vez mais difícil. A notícia da possível subida do preço da recarga telefónica mexeu com os luandenses, afirmando mesmo que a informação chegou de forma surpreendente, tendo em conta a situação económica e financeira que o país enfrenta. Só o preço de 900 kwanza, muitas famílias não conseguem comprar um cartão de saldo, um cartão de recarga a 1.200 kwanza. Como é que fica? Eu acho que a comunicação vai estar mais difícil ainda. Há muita dificuldade em se comunicar, uma vez que antes quando já era 900 kwanza, já havia tanta dificuldade. Só que é triste porque nós não vamos fazer mais muito tempo ao telefone, não vamos falar muito. A chamada vai ser, pelo menos, para assuntos importantes. Para além das possíveis dificuldades que esta subida poderá trazer, os luandenses dizem também que as empresas poderão perder clientes, reduzindo assim o número de aquisições de receitas. A empresa, quando faz a subida do preço, se o preço é muito elevado, ela acaba perdendo muitos clientes. E o objetivo da empresa é atrair os clientes, não afugentar os clientes com os preços. Para este cidadão, as dificuldades serão maiores para as pessoas com renda mais baixa. A falta de dinheiros e as pessoas tendem-se a comunicar, umas fazem negócios, precisam de se comunicar, mandar e-mail e outras coisas mais, consultar sites e gasta-se tempo, por exemplo, num cyber, né? Há quem tem, por exemplo, a rede Wi-Fi, as redes privadas, né? E pode facilitar, né? Alguém difunde numa zona, mas ainda para aquelas pessoas que pesa o bolso, prejudica muito, mas para os mais abastados devem estar a dar glórias e glórias. A possível subida do preço da recarga telefónica está prevista para sensivelmente um mês. E por si começo Gil Matias. As pessoas queixam-se, como vimos na peça, queixam-se deste aumento que será agora feito, agora neste mês de outubro. 38,8% é muito ou não? Primeiro, houve uma decisão tomada em sede de reunião conjunta entre a Comissão Económica e a Comissão para a Economia Real do Conselho de Ministros, em que o Ministro das Telecomunicações deu-nos a conhecer que haverá uma alteração na unidade tarifária de telecomunicações, ou seja, vamos deixar de ter os 7,2 para passarmos a ter 10 kwanzas. E isto, em termos nominais, implica uma subida de cerca de 38,8% do valor que até agora pagávamos, né? Que é de 900 kwanzas e a recarga, enfim, de referência, que é de 900 UTTs, vai passar, ou de 125 UTTs, vai passar a custar 1.250. Bem, podemos perguntar, é um aumento brutal? Sim, é, porque ele está quase que na casa dos 40%. Qual é o sentido de oportunidade da medida? É mau. E é mau por duas coisas. Primeiro, porque esperamos 10 anos para atualizar a tarifa telefónica. Ou seja, a primeira tarifa de 7,2 foi fixada em 2006, numa altura em que o quadro económico era completamente diferente, em que a taxa de câmbio era o equivalente a 72 kwanzas, $1. E porquê que é inoportuno? Ou seja, esta medida está ferida de inoportunidade política. Porque ela ocorre, e antes deixa-me que faça essa consideração, a dimensão do acesso à informação, ou seja, a utilização da telefonia móvel, quer por via do acesso aos dados, quer por via das chamadas, é uma dimensão de cidadania. Aliás, não é possível falarmos em e-government se os cidadãos não tiverem capacidade de aceder à informação por via do uso da internet ou por via do telemóvel. E este custo, para além de ser um custo para as famílias, para os cidadãos, faz parte da estrutura de custos das empresas. E numa altura, como nós já dissemos no início, que há uma inflação enorme, que de alguma forma corrói o poder de compra do cidadão. É legítimo que atualizemos, não estou contra isto, mas o sentido de inoportunidade política me parece ser que fere ou desvirtua o sentido desta medida, sobretudo se olharmos para aquilo que é o princípio da justiça social plasmado na Constituição. Numa altura em que os cidadãos estão
fragilizados no seu poder de compra. Temos uma inflação homóloga e acumulada, homóloga na casa dos 38 e acumulada na casa dos 21. Isto significa que o cidadão já tem muitos custos e não tem capacidade de fazer a cobertura daquilo que são os seus gastos correntes. Daí que esta medida me parece ser pouco acertada. E pouco acertada por inoportunidade e pelo excessivo aumento. Estamos a falar de um aumento de cerca de 38,8%, né, me parece ser pouco avisada, e esta medida até pode nos levar a pensar numa reflexão, ou pode nos levar a uma reflexão de até que ponto é que há pouco menos de um ano de eleições se agrava o custo de vida dos cidadãos. E podemos pensar também na dimensão de alguma descaracterização ideológica do partido que suporta o governo, ou seja, se há aqui um primado do cidadão, se há aqui um primado da justiça social, numa altura em que o cidadão já não tem muitas condições para dar conta daquilo que é a sua estrutura de gastos correntes, aumentar o preço da unidade tarifária do telemóvel, quando discutimos na primeira parte, é um pouco crítico. Quando discutimos na primeira parte a questão, falamos da inflação, dizia o Gildo que os discursos são bonitos, mas o que conta são as práticas. E essa é uma daquelas medidas desastrosas. Portanto, é aquelas medidas onde o executivo encarece a vida dos cidadãos e quer aplausos. Portanto, ninguém pode aplaudir uma medida dessas, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista das famílias, das empresas. Isto é uma medida que vai contra o quê? Vai contra o crescimento econômico. Nós, para podermos distribuir melhor, temos que crescer. Como é que nós vamos crescer se nós não temos divisas? Nós não temos investimento. Mas há uma forma de crescimento alternativa, quando não há investimento. Cresce através do consumo. Quem faz o consumo? São as empresas, são as famílias. O governo não tem dinheiro para fazer crescimento através do investimento e mata o consumo das famílias, mata o mercado interno. Portanto, está a governar mal. Portanto, nós não podemos aceitar que o governo não tenha a capacidade de aumentar o vencimento das pessoas para 40% e faz um aumento desses de 40%. E o que é engraçado é que essa asneira que nós estamos a fazer agora, o Executivo está a fazer agora, já fez com o aumento do preço dos combustíveis. E eu gostava de saber, gostava que o Executivo fizesse um estudo e publicasse, fizesse um inquérito de opinião, para perceber, desde o aumento do preço dos combustíveis até agora, o que é que o país ganhou com isso? Onde é que houve a melhoria nos serviços, na saúde, na água, na educação? Eu gostava que apresentassem um estudo desses. Da mesma forma que agora, o aumento das telecomunicações vai fazer o quê? Vai reduzir o consumo das famílias e das empresas. Mas aqui alegam-se os custos que têm. O Gildo já respondeu essa pergunta quando disse, há 10 anos, quando foi implementada a primeira medida, 2006, até agora, 2016, não houve esses custos. E esses custos que as empresas possam ter, têm também as pessoas, porque os cidadãos fazem parte e têm os mesmos direitos que as empresas devem ter. Portanto, o que é que se explica isso? Como é explicar? Onde é que querem ir buscar recursos no bolso do cidadão que já não tem recursos? Portanto, é daquelas medidas desastrosas. E há mais um aspecto que é fundamental. Isto gera desigualdade social, aumenta os níveis de desigualdade e de coesão social. Porque os países têm que ter coesão social, ou seja, a pessoa mais pobre tem que ter acessos que possam lhe fazer com que, apesar de não ser tão rica, ela possa ter acesso à saúde, E a comunicação, hoje, no mundo contemporâneo, é fundamental. Hoje em dia, a comunicação é como era no passado a eletricidade. Ou seja, é fundamental que as pessoas se comuniquem, que tenham acesso às novas tecnologias, à internet. As próprias empresas precisam disso. E o governo está a destruir a possibilidade de crescimento econômico. Eu prefiro pensar que, em relação a esta matéria, se calhar poderemos vir ainda a ter um recuo. Não, já está decidido. O nosso governo seria desejável, é aquele governo que não houve, né? Porque, de facto, é um pouco contraproducente e até observando o princípio da justiça social, que numa altura em que as famílias e as empresas, porque as empresas também estão a passar por dificuldades, se altera a estrutura de custos das famílias e das empresas, porque isto tem efeitos negativos. Eu vou apelar ao Presidente da República, porque ele é a reserva moral da nossa sociedade, do nosso país, e até ele nos habituou a ser um ponderador, um fator de equilíbrio em determinadas medidas, porque isto
pode, de alguma forma, manchar a imagem e aquilo que é a caracterização ideológica do partido. Gildo, porque para dizer que as políticas determinadas de austeridade... medidas, deixa-me só terminar, determinadas medidas como estas, porque nós não estamos a falar, se fosse um aumento de 10%, ainda seria razoável, né? Estamos a falar de um aumento de 38%. Isto mexe, de facto, com a estrutura de gasto das pessoas. E numa altura em que as pessoas veem o seu poder de compra reduzido. Portanto, por princípio de justiça social, para garantir esta cidadania, porque hoje as telecomunicações são uma extensão da cidadania, o acesso à informação, a possibilidade de nos comunicarmos é uma dimensão relevante socialmente e economicamente falando. E este aumento, de facto, pode, enfim, trazer um enorme constrangimento em relação ao poder de compra das pessoas. O Executivo faz discursos é preciso renovar a poupança, é preciso conter os gastos, é conter as despesas. E o Executivo permanentemente coloca mais entraves à possibilidade das pessoas fazerem poupança, porque há um triunvirato aí muito grande, que é a questão do crescimento, do consumo e da poupança. Ou seja, as empresas, para crescerem, têm que ter poupanças. Para terem poupanças, têm que investir. Quer dizer, há uma relação dialética entre o consumo e a poupança. Ou seja, nós no país temos uma política de estrangular a poupança das famílias. Portanto, esse tipo de medidas acaba com o consumo e o país tem uma possibilidade de crescer através do consumo das famílias e das empresas, porque não tem capacidade de investir. E esse tipo de medidas, e depois há aqui um aspecto que é muito triste, que é a questão do capital social. Ou seja, as políticas do Executivo anulam a possibilidade de criação de expectativas sociais junto da população. Ou seja, a população, para usar uma expressão do Gildo no outro dia, coleciona infelicidades. Ou seja, Paulo, nós não podemos generalizar. Esta medida em concreto produz efeitos pouco desejáveis. Porque também vamos observar que nos últimos tempos temos vindo a assistir uma baixa no preço de produtos que compõem a cesta básica. Portanto, não vamos aqui generalizar, não vamos pintar um quadro. Nós estamos a nos referir a uma medida de política em concreto. Portanto, é sobre esta que estamos a versar. Esta medida que nós estamos a falar é uma medida que vai de encontro à austeridade. Nós não precisamos mais da austeridade no nosso país. Nós precisamos de investimento, precisamos de crescimento, precisamos de poupança. E nós, com esse tipo de políticas, e que o governo insiste em fazer incidir sobre os mais fracos, porque nós temos tanto a dizer aqui, que as políticas econômicas não incidem da mesma forma sobre todos. Ou seja, esse tipo de medida, esses 38,8%, quase 40% de consumo, ou de uma espécie de imposto, não funcionam para todo mundo da mesma maneira. Há populações que ficam completamente destroçadas com esse tipo de medida. E isso gera nas populações uma insatisfação. Quer dizer, tudo que vem do Executivo, há a sensação que agora, quando abrirem o noticiário, vai haver uma medida. Havia o imposto, daqui a dias o imposto do terreno, havia o imposto do banco, agora é o imposto, aumentou o preço do combustível, agora é o preço das comunicações, amanhã vai... Portanto, é uma série de mais medidas que precisam de ser denunciadas. Muito obrigado aos senhores. 1 minuto para cada um dos senhores. É aquilo que têm direito já no fecho da nossa revista. O Gildo, como demora mais com os livros, são três aspectos que eu quero enaltecer. Primeiro, a nomeação para a Comissão de Mercado de Capitais de uma jovem, Vera Davis, Davis, não sei se estou a pronunciar bem, que tem muita categoria. É uma jovem que ouvir lá, aprende-se. E eu penso que é daquelas escolhas acertadas que se fez. Ou seja, pôr uma jovem com capacidade reconhecida, com know-how à frente da Comissão de Mercados e Capitais. Portanto, segundo ponto. Está de parabéns. A outra questão que me parece de enaltecer é a questão do nosso Yannick Moreira, que está na NBA. Era um sonho de muitas gerações de angolanos termos um angolano na melhor liga de basquetebol do mundo. Portanto, os meus parabéns ao Yannick Moreira. E, por outro lado, a seleção angolana de sub-17, que 17 anos depois vai a um CAN. E, por último, agradecer ao general Higino Carneiro por ter mandado parar com as demolições no Zango e acabar com aquela vergonha que estávamos a viver ali no Zango. Portanto, nós que aqui costumamos abater no general Higino, fez bem. Saudamos e ficamos muito felizes que o governador de Luanda tenha ido lá pôr cobro àquela situação e que já não esteja a haver demolições arbitrárias e, portanto,
Este é o meu minuto. Obrigado. Gil de Matias José. Bem, eu trouxe livros. O primeiro deles é um livro que foi lançado nesta semana, que agora termina. É a Sindicância Constitucional dos Atos Políticos. No fundo, o Dr. Márcio Lopes nos propõe, enfim, uma reflexão, num primeiro momento comparada com os países como Brasil, África do Sul e Portugal, sobre que tipo de sistema de controle de constitucionalidade é que existe à luz da Constituição de 2010 sobre os atos políticos. Portanto, uma sugestão de leitura muito importante, até para promovermos também a literacia constitucional. Segundo, trago um gestor suíço, A Arte de Pensar com Clareza. No fundo, o que ele faz é elencar 52 erros que habitualmente cometemos quando pensamos. E eu sugiro este livro porque muitas das vezes pensamos muito pouco, ou seja, refletimos muito pouco acerca do pensamento. Portanto, fica aqui uma excelente sugestão de leitura, A Arte de Pensar com Clareza, os 52 erros que não devemos cometer quando pensamos. Falamos sobre administração pública e trago hoje interesse público, Estado e administração. No fundo, é um conjunto de textos que procuram fazer uma triangulação sobre qual deve ser o rumo, o sentido da modernização das administrações, numa era em que é muito difícil delimitar o interesse da coletividade e o interesse privado. Portanto, estamos todos preocupados que tenhamos uma administração pública moderna, capaz de responder com eficácia e eficiência aquilo que são as solicitações e garantir o bem da coletividade. Fica aqui a sugestão interesse público, Estado e administração. E, por último, trago gestão de instituições financeiras. Hoje é quase que inequívoco a maneira como as instituições financeiras, ou seja, o poder da finança, exerce nas nossas vidas. Portanto, é preciso garantir, primeiro, que haja uma boa gestão das instituições financeiras, segundo, que elas possam servir às famílias, os cidadãos e à economia. Muito obrigado, Gil de Matias José e João Paulo Ganga, que estiveram a fazer os comentários na revista Zimbo. Boa noite e até à próxima ocasião. Boa noite, obrigado. Agora um breve intervalo e já voltamos. Agora sim, o intervalo que fazemos e voltamos para o resto da atualidade. Até já.